Quem pulou do barco que aprenda a nadar com os tubarões, porque o mundo não espera por ninguém. E nunca tire a paz de quem aprendeu a viver no meio da guerra. Eu posso até não pedir ajuda, mas jamais esquecerei daqueles que se ofereceram com sinceridade. Sem pressa, sem desespero, porque o que Deus tem pra gente chega no tempo certo, no momento perfeito. Então mova-se em silêncio, com firmeza, fale apenas quando for para dizer checkmate e não chore duas vezes pelo mesmo motivo. Esteja tão focado em evoluir, crescer e se tornar melhor que não sobre tempo para cuidar da vida dos outros, porque no fim, ninguém entende o seu caminho melhor do que você. E lembre-se, vão te chamar de louco até você fazer acontecer, e quando acontecer, o que antes era loucura se transforma em pura genialidade. Acredite em você, siga firme, confiante e deixe que o resultado fale por si, mostrando a todos a força da sua determinação. Quem pulou do barco que aprenda a nadar com os tubarões, porque o mundo não espera por ninguém. E nunca tire a paz de quem aprendeu a viver no meio da guerra. Eu posso até não pedir ajuda, mas jamais esquecerei daqueles que se ofereceram com sinceridade. Sem pressa, sem desespero, porque o que Deus tem pra gente chega no tempo certo, no momento perfeito. Então mova-se em silêncio, com firmeza, fale apenas quando for para dizer checkmate e não chore duas vezes pelo mesmo motivo. Esteja tão focado em evoluir, crescer e se tornar melhor que não sobre tempo para cuidar da vida dos outros, porque no fim, ninguém entende o seu caminho melhor do que você. E lembre-se, vão te chamar de louco até você fazer acontecer, e quando acontecer, o que antes era loucura se transforma em pura genialidade. Acredite em você, siga firme, confiante e deixe que o resultado fale por si, mostrando a todos a força da sua determinação. Quem pulou do barco que aprenda a nadar com os tubarões, porque o mundo não espera por ninguém. E nunca tire a paz de quem aprendeu a viver no meio da guerra. Eu posso até não pedir ajuda, mas jamais esquecerei daqueles que se ofereceram com sinceridade. Sem pressa, sem desespero, porque o que Deus tem pra gente chega no tempo certo, no momento perfeito. Então mova-se em silêncio, com firmeza, fale apenas quando for para dizer checkmate e não chore duas vezes pelo mesmo motivo. Esteja tão focado em evoluir, crescer e se tornar melhor que não sobre tempo para cuidar da vida dos outros, porque no fim, ninguém entende o seu caminho melhor do que você. E lembre-se, vão te chamar de louco até você fazer acontecer, e quando acontecer, o que antes era loucura se transforma em pura genialidade. Acredite em você, siga firme, confiante e deixe que o resultado fale por si, mostrando a todos a força da sua determinação. Quem pulou do barco que aprenda a nadar com os tubarões, porque o mundo não espera por ninguém. E nunca tire a paz de quem aprendeu a viver no meio da guerra. Eu posso até não pedir ajuda, mas jamais esquecerei daqueles que se ofereceram com sinceridade. Sem pressa, sem desespero, porque o que Deus tem pra gente chega no tempo certo, no momento perfeito. Então mova-se em silêncio, com firmeza, fale apenas quando for para dizer checkmate e não chore duas vezes pelo mesmo motivo. Esteja tão focado em evoluir, crescer e se tornar melhor que não sobre tempo para cuidar da vida dos outros, porque no fim, ninguém entende o seu caminho melhor do que você. E lembre-se, vão te chamar de louco até você fazer acontecer, e quando acontecer, o que antes era loucura se transforma em pura genialidade. Acredite em você, siga firme, confiante e deixe que o resultado fale por si, mostrando a todos a força da sua determinação. Quem pulou do barco que aprenda a nadar com os tubarões, porque o mundo não espera por ninguém. E nunca tire a paz de quem aprendeu a viver no meio da guerra. Eu posso até não pedir ajuda, mas jamais esquecerei daqueles que se ofereceram com sinceridade. Sem pressa, sem desespero, porque o que Deus tem pra gente chega no tempo certo, no momento perfeito. Então mova-se em silêncio, com firmeza, fale apenas quando for para dizer checkmate e não chore duas vezes pelo mesmo motivo. Esteja tão focado em evoluir, crescer e se tornar melhor que não sobre tempo para cuidar da vida dos outros, porque no fim, ninguém entende o seu caminho melhor do que você. E lembre-se, vão te chamar de louco até você fazer acontecer, e quando acontecer, o que antes era loucura se transforma em pura genialidade.
Acredite em você, siga firme, confiante e deixe que o resultado fale por si, mostrando a todos a força da sua determinação. Quem pulou do barco que aprenda a nadar com os tubarões, porque o mundo não espera por ninguém. E nunca tire a paz de quem aprendeu a viver no meio da guerra. Eu posso até não pedir ajuda, mas jamais esquecerei daqueles que se ofereceram com sinceridade. Sem pressa, sem desespero, porque o que Deus tem pra gente chega no tempo certo, no momento perfeito. Então mova-se em silêncio, com firmeza, fale apenas quando for para dizer checkmate e não chore 2 vezes pelo mesmo motivo. Esteja tão focado em evoluir, crescer e se tornar melhor que não sobre tempo para cuidar da vida dos outros, porque no fim, ninguém entende o seu caminho melhor do que você. E lembre-se, vão te chamar de louco até você fazer acontecer, e quando acontecer, o que antes era loucura se transforma em pura genialidade. Acredite em você, siga firme, confiante e deixe que o resultado fale por si, mostrando a